Olá, sejam bem-vindos ao canal Compliance. Olá, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa série de entrevistas de preparação para o Compliance Across Americas, o nosso grande evento que esse ano vai ser feito em conjunto com o Observatório Social, com o Quarto Pacto pelo Brasil, e que vai ser o nosso grande evento de compliance do ano. Dando continuidade, então, a essas atividades preparatórias, eu estou convidando todo esse pessoal que ajudou a construir a história desse evento, todas essas pessoas maravilhosas que geraram iniciativas de valor para o nosso mercado de compliance, e eu não podia deixar de continuar sem falar com a minha querida amiga Gladys, que está aqui, Gladys Chueri, pronunciei correto, né, Gladys? É Gladys Chueri. Sim. Queria te dar as boas-vindas. Tudo bem contigo? Tudo bem, Giovanni. Obrigada pelo convite. É uma honra estar sempre conversando aqui com vocês e, claro, falar um pouquinho da história do ARC. É muito legal isso. E aqui, queria dar as boas-vindas à Helena também, que veio junto com a Gladys hoje, que está chegando. É uma alegria. Tá aí. Novembro está aí, mesmo nome da minha filha, com certeza vai trazer muita felicidade para a família e também para nós aí do Compliance. Parabéns. Obrigada. Então, Gladys, eu queria registrar um pouquinho do teu contributo, não só para o ARC, mas para essa área de Compliance, para os nossos eventos. Você teve uma série de iniciativas aí muito importantes, mas eu queria fazer esse caminho em 3 momentos diferentes. Queria começar pelo ARC, o Instituto ARC. Como é que foi assim? Como é que conheceu o Instituto ARC? Como é que entrou em contato com o pessoal do Instituto ARC, o Christian, etc.? Conta para nós um pouquinho mais. Na verdade, eu trabalhava na parte de consultoria e eu comecei a pesquisar sobre esse novo mercado, que é a parte de compliance, que em 2015 começou a se acentuar muito no Brasil, né? E aí, eu entrando, pesquisando no LinkedIn, no Facebook, no próprio Google mesmo, essa temática e onde eu poderia fazer treinamentos, cursos, eu vi, na verdade, um profissional, o Gustavo Biagiolo, e ele prontamente me respondeu no LinkedIn, né? Essa é uma história verdadeira, tá? Me respondeu prontamente no LinkedIn e falou assim, olha, tem um curso novo que está saindo aí, de um instituto novo que está sendo criado no Brasil, que é o Instituto ARC. Aí eu fiquei super curiosa em conhecer e tudo mais, e entrei em contato com o Christian, que à época presidia, né, o Instituto ARC. E foi super interessante, porque ele meio que me convidou para um almoço e ele meio que me entrevistou, né? Então, para a gente começar a ver para a gente perceber como era interessante, né? O ARC fazia já uma seleção dos profissionais que participariam desse treinamento. Em 2015, então, com essa iniciativa do ARC, a gente participou da primeira turma do SEC, né? Então, por isso eu me sinto muito honrada de dizer que eu participei da primeira turma, porque foi muito emblemático para a gente. Era uma turma que ainda também estava se conhecendo e tudo mais. Então, foi muito legal, né? Então, foi assim que eu comecei com o ARC, né? E 2 anos depois, o Christian também me chamou e ainda continuo dando algumas aulas aí no Instituto, né? Na parte de web-base, processos gamificados e treinamentos. E é super legal, porque é uma família, a gente se sente realmente em família no Instituto ARC. Legal, muito bem. Então, foi a primeira turma do SEC, o Certified Expert in Compliance, para quem não conhece, salvo o melhor juiz, uma das primeiras certificações aí do Brasil na área de compliance, se não a primeira. O Christian de Lambois, que é uma querida pessoa, uma pessoa fantástica, um alemão que fala em português um pouquinho diferente, nosso grande amigo, e ele teve a ideia também de fazer os congressos do Integra, que se eu não estou enganado, eu acho que você participou de todos, né, Gladys? Sim, participei também de todos os Integras, salvo aqueles que foram em São Paulo, eu participei de todos. Teve um que foi em Florianópolis, também participei. E teve os regionais que, na verdade, eu acabei não participando, mas
os primeiros, assim, eu realmente participei, foi muito legal. E sem dúvida, é um evento de muito valor agregado. Eu digo isso porque a gente sai de lá com a mente aberta, pelo menos até no último que eu participei, foi, putz, fantástico, e muita coisa nova. Então, isso só fomenta mais o nosso amor pelo Instituto Arc. É fantástico. E eu estava vendo, estava preparando aqui, me preparando para a entrevista, estava olhando uns vídeos antigos e eu fiquei até um pouco emocionado, assim, foi uma coisa legal, né? Já tem uma história, uma trajetória muito legal. E aí eu vi o lançamento do Compliance Women Committee e eu vi que você estava lá e que chamou a Anne para o palco e estava Exatamente. atuando naquele dia de âncora do evento também. Conta um pouquinho mais dessa história aí para nós. Sim, na verdade, até foi na época que o Christian me chamou para ser professor e tudo mais. Ele falou assim: olha, inclusive eu queria te fazer um convite. Gostaria que você fosse mediadora lá de um dos eventos do Instituto Arc, né, lá em Florianópolis. Eu falei, puxa, que honra, né? E que responsabilidade, porque tem muita gente graúda e a gente tem até medo de errar o nome. Então, eu acabei errando algumas coisas, mas foi legal. E aí, nesse momento em que a Anne e a Juliana também pensaram nessa ideia, né, nessa constituição dessa, vou chamar de instituição, mas dessa grande iniciativa, eu realmente fui lá e chamei elas, enfim. Elas hoje também falam assim, a Gladys participou e tudo mais, mas assim, certamente foi um momento aí bem, bem importante, né? Foi um marco para a gente na parte de compliance e para as mulheres também. Muito legal. E depois o Congresso Integra cresceu, inseriu o Compliance Across Americas. O que achou dessa evolução aí, Paulo, também? Sem Foi dúvida. uma mudança, Não, né? foi uma mudança muito boa, porque o Integra, na verdade, ele acabou, no final do dia, sendo um petit comitê. E você podia interagir com as pessoas, era muito bom, realmente foi muito bom. E o Compliance Across Americas, ele expandiu exatamente essa ideia do Integra, né? Mas uma coisa muito maior, né? Então, os dois modelos são ótimos, mas você consegue interagir e tudo mais, então é muito fantástico. E outra coisa, né? A gente também traz pessoas de grande peso, e aí você tem uma ideia muito maior e muito mais ampla do que de fato é o compliance para outras pessoas, outras instituições. Enfim, não só o compliance, mas outros temas também que o próprio Compliance Across Americas traz de inovação e tudo mais. Então, isso é muito interessante. E traz, obviamente, para cada, como eu sempre costumo dizer, para cada pessoa que está lá investindo tempo, investindo recursos, é o valor agregado, né? É um evento de valor agregado. Não é simplesmente mais um evento falando mais do mesmo. Pelo contrário, eu acho que tem uma diferença muito grande entre outros eventos que a gente conhece e vê por aí. E você também tem uma veia bem empreendedora da parte de inovação, assim, olhando de fora, né? Eu percebi que em um determinado momento começou a se envolver mais com empreendedorismo, com inovação, etc. E eu vi que estava sendo desenhada uma ideia diferente que depois foi concretizada no conceito lá do potencial compliance. Como é que surgiu essa ideia? Qual era o objetivo inicial? O que mudou de lá para cá? Legal. Não, isso é importante falar, mas deixa eu só fazer um parênteses. O ano Diga. passado, no Compliance Across Americas, foi o primeiro prêmio que também foram dado e eu fui uma das Isso. ganhadoras. Eu acho que é relevante falar isso, porque é um prêmio que foi de forma imparcial, né? Não tem essa parcialidade, nada mais. E é um reconhecimento para profissionais que muitas vezes não são vistos, né? Tem as suas Isso. iniciativas, exatamente o que eu vou falar agora, do potencial compliance. E eu acho que esse reconhecimento, ele é muito válido, porque, de novo, ele só fomenta aquilo que a gente está apaixonado, né? Então, falando um pouquinho do potencial compliance, o que acontece? Ele também foi uma iniciativa em 2015, então vejam, tem aí bastante tempo, já 5 anos. É um grupo onde a gente se reúne via WhatsApp, via redes sociais, e a gente fomenta, conversa, ajuda, potencializa pessoas que estão no mercado de GRC, né? Não só de compliance, mas
governança, risco e compliance. E aí vieram outras iniciativas, até porque o mercado já estava pedindo essas coisas, né? E eu gosto muito de pensar, e eu tenho pensado nessa coisa da fora da caixa, né? E até tenho brincado, olha, esquece a caixa, não tem caixa, vamos pensar de outra forma, né? De inovação dentro do setor, né? Dentro da parte de compliance. Então, o Potencial Compliance hoje ele é uma iniciativa que reúne profissionais para discussão, para ajudar mesmo, é uma ajuda mútua, né, desses profissionais. E eu tenho alguns outros elementos, né, outros projetos em paralelo, como o próprio podcast, o projeto de gamificação e assim por diante, onde a gente também ajuda os profissionais que queiram interagir com esses temas a entender um pouquinho mais, enfim. Então, está sendo super legal. E essa veia empreendedora, como você mesmo disse, ela aflora muito, até em decorrência de tudo que eu aprendi dentro do Instituto, tudo que eu tenho visto dentro do Compliance Across Americas. E não é demagogia não, tá? Porque, de alguma forma, eu tenho muito carinho e muito apreço pelo Instituto e também pelos congressos, porque justamente nos fomenta essa coisa da inovação, nos fomenta essa coisa do tipo, vamos fazer diferente? Vamos trazer esses temas que são temas difíceis de falar, que ninguém quer falar dentro do compliance. Então, isso é muito legal, é muito fantástico. E eu lembro, assim, quando teve Potencial Compliance, que tinha várias iniciativas também no âmbito do Potencial Compliance que diziam, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Então, por exemplo, como usar as redes sociais ou o WhatsApp, teve um período que a gente recebia religiosamente as pílulas de compliance, né? Então, da onde surgem essas ideias? Assim, tu estuda essa questão? Tem grupo de pesquisa? Tem, sei lá, como é que tem trabalhado essa questão da inovação? Tem um método que tu utiliza? Como é que faz? Sim, na verdade, eu tenho feito alguns treinamentos em inovação, então eu mergulhei mesmo nesse tema, e eu estou tentando trazer ele mais próximo dessa realidade do compliance. Então, por exemplo, eu tenho alguns grupos de estudo, eu estou fazendo um MBA agora em inovação e gestão pública, concluindo, na verdade, então me traz muitos insights. E tem muitas metodologias de inovação que a gente não tem essa proximidade e que talvez as pessoas que são do compliance ou que trabalham com isso, né? Até porque o compliance muitas vezes está dentro de uma estrutura, dentro de metodologias e tudo mais, e que não dá para ampliar muito. Mas eu descobri que, na verdade, para alguns temas eu posso ampliar e posso mergulhar na inovação, né? Então, eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante, participo de meetups, que são reuniões de inovação, agora online, né, mas participava presencialmente. E tem outros grupos também que discutem inovação aberta, que a gente chama de Open Innovation. Então, isso me abre um pouco a cabeça, né, para pensar, puxa, como é que eu poderia aplicar isso dentro do compliance? O próprio processo de gamificação é uma coisa que não é nova, mas eu quis trazer ele para dentro do compliance para justamente pensar, puxa, eu posso dar um treinamento que é diferenciado? Posso. Eu não preciso usar PowerPoint, essas coisas todas que normalmente, comumente, as pessoas usam, né? Eu posso ser de uma forma mais engajadora, posso usar uma coisa mais inovadora, e isso está se materializando muito, viu, Giovanni? E muita gente hoje está falando de inovação, compliance officers estão falando de inovação, não só no âmbito tecnológico, de usar ferramentas tecnológicas, mas também usar ferramentas analógicas, vamos dizer assim, como o próprio tabuleiro, essas coisas todas, para melhorar esse engajamento na questão do compliance. E está sendo muito legal. Nessa parte de games, tem tanto a parte de gamificação, que eu noto que tem tentado utilizar como método para aulas e tal de compliance, mas tem também os jogos mesmo, né? Você criou Sim, uns jogos. Podia sim, falar eu um pouquinho criei. mais dos jogos? Claro, eu criei o jogo de compliance, que é o próprio tabuleiro, né? E ele está aqui do meu lado, inclusive. Na verdade, assim, eu tenho pensado em algumas coisas e tentado adaptar para o compliance. Então, tem o jogo de tabuleiro, tem o jogo dos 7 erros, tem o próprio
as cartas, tem as figurinhas, que eu criei um álbum de figurinhas gamificado, justamente para as pessoas se engajarem, e tornar o compliance um pouco mais acessível, até para aqueles que, independente se estão no topo ou se estão lá no chão de fábrica, a gente fala com todo mundo, né? E tem também a estrutura do Lego, que é super legal, que tem a ver com gamificação, que tem a ver com jogos, e que, de novo, né, só potencializa essa relação do compliance, que muitas vezes era aquela coisa meio afastada, meio engessada, e hoje está se tornando uma coisa, um tema leve de se conversar, muito mais abrangente, mais leve de se conversar, e as pessoas estão entendendo melhor por conta dessa questão do engajamento que o game, né, que a gamificação que os jogos trazem. Mas então, você acha que tem algum tipo de treinamento que os games se adaptam mais na empresa para gerar cultura, para falar de corrupção, para falar de prevenção à lavagem de dinheiro? Aonde você enxerga assim que os games têm mais efeito? Ou dá para usar em tudo ou só alguns temas específicos? Quando a gente fala de gamificação, a gente tem que pensar que é processo, né? Mais focado em elementos de jogos dentro de processos. Quando eu estou falando de jogo, aí sim a gente está trabalhando. Dentro daqueles pilares que a gente conhece, né, tão famosos pilares de compliance, um dos elementos que mais se enquadra, né, para a utilização da gamificação é o treinamento, né, a obrigatoriedade de você treinar os colaboradores, né, e comprovar de fato que eles participaram, e aquela coisa dos registros e tudo mais, né. Então, isso a gamificação vem só para ajudar a potencializar e engajar. E aí você cria uma cultura de compliance, por quê? Porque você tira aquela roupagem da coisa séria, né? Não que ele não tenha essa questão da seriedade, do tema, né? Do fomento à integridade e à ética, mas você torna algo muito mais acessível, mais suave, para que as pessoas possam realmente falar assim, puxa, isso aqui é importante. E tem uma coisa que a gamificação ela vai te deixar, é uma marca. E aí um dos pilares da gamificação é o sentimento de participação e o momento épico, né, do jogo, da gamificação ali. E o legal de tudo isso que fica marcado. Então a pessoa, quando vai ter um treinamento gamificado ou vai jogar um jogo de compliance, ela vai lembrar de que ela teve aquele treinamento, de que ela fez aquele assunto, vai reverberar na mente dela, e ela vai certamente mudar as ações dela. Ou ela vai denunciar alguém, ou ela vai, pelo menos, se constranger e não fazer a coisa errada, né? E uma última pergunta sobre esse tema é, a gente consegue conectar alguns indicadores, assim, KPIs, alguma coisa com jogos? Como é que a gente lida com isso? Perfeita essa pergunta, Giovanni. Essa pergunta não poderia faltar. Por exemplo, no tabuleiro que eu desenvolvi, tem as perguntas, as respostas, normalmente são 100 perguntas, então as pessoas vão jogando, vão se desenvolvendo durante o jogo. O próprio jogo já dá o feedback para ele, se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Isso é um dos pilares da gamificação. Só que o Compliance Officer, como ele sabe da metodologia e como ele sabe, né, de todo esse processo, o que acontece? Ele vai ter ali alguns indicadores, né, ou por pessoa, ou por grupo, ou por departamento, de quem está indo bem e de quem está indo mal. Quem conhece realmente na profundidade aquelas temáticas do código de conduta, dos processos de compliance, ou de qualquer outro processo, não necessariamente de compliance, tá? Você pode gamificar qualquer processo, desde que siga as estruturas da gamificação. Então, de certa forma, você extrai sim no final do jogo esses KPIs, esses indicadores de desempenho. Olha, o time A errou mais perguntas relacionadas a assédio sexual, assédio moral. Nós precisamos potencializar esse tipo de assunto dentro da firma, dentro da empresa. Então, esses insights, eles são extraídos sim, e esse é o grande entregável no final do dia da gamificação, que é medir os indicadores de desempenho
do time ou das pessoas que estão jogando e assim por diante. E do ponto de vista de receptividade dessas ideias no mercado de compliance, você acha que a gente está no início, já tem uma boa receptividade ou ainda é uma coisa muito inovadora? Como é que você está vendo isso do ponto de vista de mercado? Eu estou sentindo que as pessoas ainda desconhecem um pouco o processo de gamificação, né, esse processo de jogos sérios de gamificação, mas que já é uma possibilidade para as empresas inserir isso no mercado. Existe uma metodologia muito importante, muito antiga, na verdade, que é a metodologia do Lego Serious Play. O Lego Serious Play já atuava, né, com essa parte de planejamento estratégico e tudo mais. Agora, eles estão pegando essa metodologia e aplicando dentro de compliance. Mas pouquíssimas empresas fazem isso, porque ainda é uma metodologia difícil de se aplicar, é muito engajadora, diga-se de passagem, porque ela trabalha com a parte de construtivista, mas poucas pessoas se engajam efetivamente porque desconhecem. Então, a gente precisa potencializar o quê? O conhecimento, usar as ferramentas necessárias, dar os treinamentos necessários para que as pessoas possam ser criativas e criar os seus próprios processos gamificados ou os seus próprios jogos. Porque essa é a ideia. Não é você usar o jogo que já está pronto. A ideia é você fazer o seu próprio jogo. É você construir o seu próprio jogo. Por isso que a gamificação não é algo fechado. Ela trabalha com pilares que você pode aplicar durante aí diversos processos. E teria algum, para quem quisesse se entender um pouquinho mais desse tema, teria algum livro, vídeo, site, software, alguma coisa que gostaria de indicar? Olha, eu acabei de ministrar, inclusive, um treinamento com o Observatório Social do Brasil sobre gamificação. Vamos dizer que é uma fase 1, né? Que são os primeiros pilares da gamificação. E a gente trabalha toda a parte da storytelling, a gente trabalha a própria estrutura de gamificação e também trabalha a jornada do herói, que são, na verdade, os elementos essenciais para você construir um processo gamificado. Então, eu recomendo esse, na verdade, inicialmente, mas tem muitos no mercado, viu, Giovanni? Tem muitos jogos, tem muitos treinamentos de gamificação. Aí teria que avaliar realmente com a metodologia que eles usam, os pilares que eles usam e assim por diante. Muito legal. Eu ia deixar para o final, mas como já referiu, eu ia dizer que a Gladys, o Potencial e todas as iniciativas, o ano passado a gente instituiu um prêmio no Compliance Across Americas e fiquei feliz de ver o resultado no final, porque eu não participei da comissão, não participei do comitê, fiquei feliz de ver o resultado, que o trabalho da Gladys foi agraciado, foi premiado, reconhecido. Então, uma alegria para nós ter aqui uma entrevistada premiada, né, pelo Prêmio Compliance Across Americas 2019. Queria te agradecer muito pela participação aqui, foi ótima. Seja a primeira de muitas. Vamos ver se a gente divulga mais esse treinamento. Faça um treinamento da Gladys, aí, que é do nosso parceiro Observatório Social, que é um dos organizadores do evento. E é isso, minha querida amiga. Sigam aí o canal Compliance para ver mais novidades. E agora eu vou passar a palavrinha para a Gladys dar um fechamento, umas palavras de fechamento aqui da nossa entrevista. Eu agradeço ao Instituto, ao Congresso Compliance Across Americas pela oportunidade de falar, né? E essa é uma abertura extremamente importante. Mas mais do que nunca, olha só como a gente está inserido num mundo de inovação. Hoje você tem um canal Compliance, que potencializa e leva conteúdo para vocês, leva informação. Então, realmente, sigam os canais, sigam os profissionais que trabalham seriamente com essa questão do compliance, com a governança, e a gente se vê no evento, com certeza, no próximo Compliance Across Americas. Então tá, obrigado, Gladys. Pessoal que está em casa, vocês estão vendo que a cada semana o canal Compliance fica melhor. Eu queria lembrar para vocês que o meu consultor técnico de YouTube, que é o meu filho João Pedro, já me disse que todas as semanas eu tenho que falar para os seguidores que a gente tem uma meta, faz parte do YouTube isso, ele que me ensinou, depois dos vídeos ele fica me dando dicas. A nossa meta é 1000 seguidores agora,
Então, estou contando com vocês, chame os amigos, chame as amigas que se interessam por compliance, etc., para a gente continuar aqui trazendo para vocês um conteúdo de qualidade. Queria lembrar vocês também que o nosso evento, grande evento, Compliance Across Americas e o Pacto Social, ele tem uma grande parte do conteúdo que é gratuito. Então, vocês só precisariam, para ter certificado, ir lá no site www.complianceacrossamerica, fazer a inscrição geral, que é gratuita. Como a gente está em pandemia, a gente pensou, vamos fazer alguns workshops com alguns temas específicos, mas que as pessoas possam escolher. Então, vocês vão ter uma parte de workshops, que aí sim vão ser pagos, mas olha só, quem está inscrito no canal vai ter desconto. E também para os nossos apoiadores do evento, do Potencial, do CWC, etc., também vão ter. Então, vão lá no nosso site, sigam o canal, avisem os colegas. A gente vai ter programação de 25 de agosto até 19 de setembro. Vai ser uma coisa completamente nova, muito legal. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e acompanhem as novidades. Tchau, pessoal.